Hoje eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber para finalmente ficar com as costas parecendo um casco de tartaruga ninja. Eu vou te explicar os 7 padrões de movimento obrigatórios para que tu possa trabalhar as tuas costas de forma integral, além de recomendar alguns exercícios para cada um desses padrões de movimento, para que tu consiga treinar muito bem esse grupo muscular que é tão complexo, mas que coloca um aspecto muito massa quando está muito bem desenvolvido. E sendo bem direto, antes da gente entrar nos exercícios em si, é muito importante que tu entenda o que significa a palavra costas e o que as costas fazem, para que depois tu consiga entender muito bem por que eu vou elencar cada um dos padrões de movimento do vídeo. E é bom deixar claro que agora eu vou simplificar ao máximo um assunto que não é tão simples, que é essa questão da anatomia, cinesiologia e biomecânica. E se tu já entender bastante sobre anatomia e quiser pular essa parte, dá uma navegada aqui nos capítulos do vídeo e passa um pouquinho para frente para começar já direto no primeiro padrão de movimento. A região das costas, ou do dorso, da dorsal, tanto faz o nome, é dividida em 4 ou 5 camadas, que vão desde as mais superficiais, que são chamadas de camadas extrínsecas, até as camadas mais profundas, que são chamadas de camadas intrínsecas. E as camadas intrínsecas vão envolver uma porrada de músculos, mas os principais deles vão ser os eretores de coluna, que pelo nome vocês devem imaginar que fazem justamente a movimentação da coluna e trabalham muito na estabilização de exercícios como remadas livres, serrote, puxadas, levantamento terra e basicamente qualquer exercício que trabalhe de alguma forma as tuas costas de forma livre, ou seja, sem instabilidade das máquinas, apoio no peito e etc. Os demais músculos internos também são importantes, mas não vão ser tão importantes assim para esse vídeo, então nem vou citar eles. Já nas camadas superficiais, começando de baixo para cima, a gente tem o latíssimo, também conhecido como grande dorsal, que faz basicamente um movimento de extensão do ombro e faz um movimento de adução do ombro, ou seja, ele traz o braço para perto do corpo, tanto para frente quanto para os lados, de cima para baixo, etc. Um pouco mais para cima dele, a gente tem o trapézio, que é subdividido em trapézio superior, que faz a elevação das escápulas, que seria isso aqui, o trapézio medial, que faz a retração das escápulas, que seria isso aqui, e o trapézio inferior, que faz a retração e a depressão das escápulas. E depois, próximo ao trapézio, a gente vai ter os romboides, maior e menor, que também fazem a retração escapular, que novamente seria juntar as escápulas lá atrás. Tem vários outros músculos, inclusive alguns que estão na parte posterior do corpo, mas não fazem parte das costas em si, mas eu não vou ficar citando todos eles aqui, tá? Mas os principais envolvem o posterior de ombro e os músculos escapulares. Então vocês podem perceber que tem uma complexidade de movimentos muito grande envolvida com todos os músculos das costas. E a partir de agora a gente vai falar de todas as principais variações de movimentos necessárias para atingir todas essas partes desse grupo muscular tão magnífico. Começando pelo primeiro padrão de movimento, puxadas verticais. As puxadas, elas são exercícios excelentes para trabalhar principalmente os teus latíssimos, que como a gente viu, nesse caso vão fazer a adução do ombro, ou seja, trazer o teu braço de cima para baixo de forma vertical. Mas além deles, principalmente quando a gente tem movimentação escapular, as puxadas também vão trabalhar os romboides, vão trabalhar os redondos, vão trabalhar a parte inferior do trapézio, vão trabalhar o teu bíceps, às vezes até posterior de ombro e etc. E por trabalhar tão bem os latíssimos, as puxadas geralmente são conhecidas como exercícios para trabalhar a largura das costas, aquele formato em V. Isso, de certa forma, é correto, visto que o latíssimo é o principal grupo muscular que dá esse aspecto no físico, só que não são as puxadas que fazem isso exclusivamente. A gente também tem remadas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que trabalham o latíssimo, tá? Então não dá para simplificar tanto assim. E para as puxadas, eu recomendo que vocês façam o básico. Vou dar 3 opções aqui. A puxada alta na polia, que pode ser feita basicamente com qualquer pegada que vocês mais se sentirem confortáveis e mais gostarem de forma geral. Então pode ser supinada, pode ser pronada, pode ser pegada neutra, pode ser no triângulo, basicamente qualquer coisa, visto que o que vai mudar vai ser um pouco da ativação muscular que vai ser feita de acordo com a variação das pegadas, só que isso não vai ser tão significativo assim, até porque ao longo do tempo vocês vão fazer a rotação entre esses exercícios. Então não precisa ser tão preciosista e pensar que, nossa, eu vou fazer essa variação porque eu quero atingir as fibras inferiores de tal músculo. Não, só façam o que vocês mais gostam, vão mudando aí ao longo das semanas, ao longo dos anos,
busquem progredir carga nos exercícios que os resultados vão ser muito bons. Como segunda opção, a gente também vai ter as puxadas, só que articuladas. E aqui a grande diferença entre as puxadas na polia vai ser realmente a questão da estabilidade, mas também não vai mudar tanto assim. Então, novamente, vocês podem fazer se vocês gostarem e vocês preferirem fazer na máquina do que fazer na polia, por basicamente qualquer motivo. Um fato interessante é que, às vezes, a depender da máquina, a gente pode mudar ou pode trabalhar com perfis de resistência um pouquinho diferentes em relação ao que a gente trabalharia nas puxadas na polia, só que isso não vai ser muito significante, principalmente para quando a gente está iniciando nesse mundo da musculação. E como terceira opção, eu deixaria a barra fixa, que é um exercício excelente, muitas vezes esquecido por bastante gente que faz musculação, principalmente por conta da complexidade que o exercício envolve. Então é muito difícil manter uma técnica realmente muito boa, tanto quando a gente está no início e não consegue fazer as barras direito, quanto quando a gente está um pouco mais avançado e acaba ficando muito pesado. Mas mesmo assim a barra é uma opção excelente, novamente com a pegada não mudando muito, a questão da hipertrofia das diferentes partes das costas, então podem pegar a que vocês preferirem. E lembrem que sempre é possível usar artifícios como os elásticos ou o graviton, caso vocês tenham dificuldade para fazer as barras. E também a gente pode usar pesos extra, caso elas já estejam muito fáceis para vocês e vocês não queiram fazer tantas repetições. Padrão de movimento 2, remadas abertas. Agora que a gente deu um foco excelente para a parte mais baixa das costas, para o latíssimo, a gente pode focar um pouco mais na parte medial superior. E quando a gente fala em remadas, a gente determina qual região das nossas costas vai ser mais ativa através da manipulação do grau de abertura dos nossos braços. Então tem uns estudos que mostram, embora seja até um pouco óbvio, que quanto mais aberto os braços, em mais ou menos 60 a 75 graus, mais a parte de cima das costas é ativa, e quanto mais fechados os braços, mais a parte medial e baixa das costas é ativa. Então, se a gente quiser focar mais no trapézio, nos romboides, nos redondos, etc., a gente abre um pouco os nossos cotovelos, coloca, como eu disse, mais ou menos em 60 a 75 graus de abdução, 60 seria o padrão ouro, e busca fazer aí esses exercícios com um bom trabalho escapular e com uma boa técnica. Eu vejo bastante negligência desses exercícios, dessas remadas abertas, principalmente pelo pessoal mais iniciante. Então, geralmente, o foco é um pouco maior na remada curvada, na remada baixa, com triângulo, supinada, e nas próprias puxadas, mas as remadas abertas, talvez pela dificuldade, acabam sendo um pouco esquecidas. Mas são exercícios muito importantes, principalmente para dar aquela grossura na parte de cima das costas. E eu gosto muito aqui de usar exercícios com o peito apoiado, pela estabilidade que eles vão trazer, e essa estabilidade acaba trazendo uma boa conexão mente-músculo, a gente consegue ter um bom controle dos músculos superiores e mediais das costas, consegue usar cargas muito grandes sem demandar muito dos músculos de estabilização, e se conseguir manter uma boa técnica deles a longo prazo, com certeza tem excelentes resultados na hipertrofia. Então as principais recomendações de exercícios vão ser a remada cavalinho articulada aberta, que é particularmente o meu exercício preferido, as remadas sentadas articuladas abertas, e a remada no banco 45 com halteres e com os cotovelos abertos. E se por qualquer motivo tu não puder fazer elas, não tiver opção ainda na academia, ou não gostar, enjoar, etc., ainda tem as opções de fazer as remadas tradicionais na polia, a própria remada com os halteres ou com a barra livre, ou no Smith, só que a gente tem que se atentar, novamente, a fazer com os cotovelos abertos. Mas basicamente qualquer remada que a gente consiga fazer mantendo essa posição vai ativar os músculos superiores das nossas costas. Padrão de movimento número 3, remadas fechadas. E agora que a gente fez uma remada para a parte medial superior, a gente pode buscar uma remada para a parte medial inferior. E seguindo aquela lógica que eu falei antes do grau de abertura dos braços em relação ao tronco, se a gente deixou os braços abertos para os músculos mais superiores, a gente pode deixar os braços mais fechados para os músculos mais inferiores e voltar a trabalhar o latíssimo, a parte inferior do trapézio, etc. E aqui a gente vai trazer um trabalho complementar muito bom para a nossa grande dorsal, porque lembram que ela faz a adução de ombros, que foi muito bem trabalhada nas puxadas, e ela faz a extensão de ombros. Então, agora a gente vai conseguir trabalhar essa extensão muito bem e fazer um trabalho bem completinho. E esse trabalho não vai ser exclusivo do latíssimo, visto que a gente vai ter trabalho escapular. Quem faz isso são os músculos que eu citei lá no início do vídeo. Então a gente vai conseguir um trabalho bem completo e bem complementar com os outros exercícios aqui. E eu vou colocar para vocês duas opções que eu gosto bastante. A primeira é das remadas unilaterais, que proporcionam um trabalho bem direcionado
e ainda podem ajudar a diminuir assimetrias entre o lado direito e esquerdo, tanto em questão de força quanto hipertrofia. E novamente, principalmente nas máquinas articuladas, a gente vai ter bastante estabilidade, o que vai proporcionar que a gente consiga trabalhar com grandes cargas. Então o padrão ouro ali seria uma remada sentado, articulada, unilateral. Mas a gente também pode fazer remadas unilaterais como o serrote, ou na polia, na barra da remada cavalinho. Opções com certeza não faltam. E a minha segunda recomendação seria a da remada curvada livre, que além de trabalhar, se for feita da maneira correta, esses mesmos músculos que as outras remadas vão trabalhar, ela ainda vai trazer uma ativação muito boa para os eretores da coluna. Só que a gente tem que lembrar de trabalhar ela com o tronco curvado e não com o tronco reto, parecendo um encolhimento. E além do mais, tentar roubar o mínimo possível, deixar isso lá para as últimas repetições das últimas séries e evitar fazer o exercício aí que nem um guindaste maluco. E a minha recomendação é que vocês escolham uma dessas duas variações com base no que vocês escolheram nos outros exercícios. Então, se vocês fizeram 2 exercícios articulados, como o primeiro e segundo do treino, escolham um exercício livre agora, como o serrote ou uma remada curvada. Se vocês pegaram exercícios livres antes, escolham um exercício articulado agora e aprendam a mexer nesses diferentes níveis de estabilidade, buscar exercícios com estímulos diferentes em todos os treinos de vocês. Padrão de movimento 4, coringa. E aqui é o espaço que vai ficar para a gente trabalhar os nossos pontos fracos ou os nossos gostos pessoais, que possivelmente não foram tão trabalhados assim nos outros exercícios ou merecem um destaque ali por questões estéticas ou funcionais, analisando o nosso físico. E dependendo da divisão e do volume de treino de vocês, dá até para colocar 2 exercícios aqui, tá? Ficando com 5 no total, ao invés de 4. E os exemplos de exercícios que eu vou trazer aqui para vocês vão ser os mais isolados para latíssimo, que seria tipo um pull down, um pull around, ou o meu favorito, que seria a puxada angulada no banco inclinado na polia. Que não tem muito nome, infelizmente, mas é alguma coisa assim, vou estar deixando o vídeo aí para vocês verem. Então esses exercícios, eles geralmente dão um foco um pouquinho maior no latíssimo, tentam isolar um pouco mais ele, principalmente as fibras mais inferiores, trabalhar ele numa posição de alongamento bem grande e geralmente tem bastante estabilidade também, então são excelentes opções. E no extremo oposto, a gente teria os exercícios mais isolados para trapézio, principalmente trapézio superior, que são basicamente os encolhimentos. Aí nesse caso vocês queiram fazê-los, eu recomendo que vocês optem pelas Kelso Shrugs ou pelo encolhimento tradicional, com algumas possíveis evidências de fazer esse encolhimento tradicional com um grau de 30 graus aqui de abertura dos braços em relação ao tronco, para ter um alinhamento um pouco melhor do vetor de força de vocês com as fibras do trapézio superior. E tem outros 2 padrões de movimento ainda que não contam para o volume de costas especificamente, mas eles vão ajudar a estética e funcionalmente esse grupo muscular, então eu vou trazer aqui também. O primeiro deles seria o crucifixo invertido, que vai trabalhar a parte posterior do nosso ombro de forma totalmente efetiva, e geralmente esse padrão de movimento é bem negligenciado, mas ele dá, embora seja um músculo bem pequeno, um destaque bem grande quando ele está minimamente trabalhado, então é muito válido fazer um exercício para essa parte do ombro de vocês. E aqui novamente seguindo aquela regra do tipo de exercício não importar tanto assim, só escolham um crucifixo, seja ele articulado, seja ele na polia, seja ele com halteres, que fique confortável para vocês e busquem progredir cargas. E o outro padrão de movimento complementar seriam os levantamentos terra, que são exercícios para membros inferiores que vão trabalhar ali, a depender da variação, os nossos quadríceps, posteriores de coxa, glúteo máximo, adutores, mas que também demandam muito trabalho dos nossos músculos estabilizadores, e entre esses músculos estabilizadores estão justamente os eretores de coluna. E geralmente, como são exercícios que trabalham com cargas muito grandes, a gente pode supor que algum nível, mesmo que seja mínimo, de hipertrofia vai acontecer, apesar desses músculos se encontrarem em isometria nos exercícios, e a gente sabe que os estímulos isométricos são muito inferiores para a hipertrofia em relação aos estímulos dinâmicos tradicionais de alongamento e encurtamento. E além desse possível benefício hipertrófico para os eretores, eles também são exercícios muito funcionais, tanto para outros esportes, então para quem faz jiu-jitsu, para quem faz rugby, para quem faz qualquer exercício que demande puxadas e força bruta de forma geral, quanto para a musculação em si. Então, pessoas que têm uma facilidade para fazer levantamento terra com muita carga, certamente vão ter uma base muito sólida para conseguir fazer exercícios como as remadas com muita carga também.
E agora que vocês têm todos os exercícios em mãos, provavelmente vão aparecer algumas dúvidas na cabeça de vocês em relação ao volume de treino, a frequência, a como que a gente pode dividir esses padrões de movimento ao longo da semana. E embora essas sejam questões que envolvem muita individualidade na resposta, eu vou tentar responder aqui de forma um pouco generalista. E que fique bem claro que eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo que está aparecendo aí na tela, que é provavelmente o melhor vídeo de musculação que está disponível no YouTube mundial hoje em dia. Nesse guia aí eu abordei basicamente todas as questões que envolvem o treino de musculação. Então vocês vão ter respostas sobre o volume de treino, sobre intensidade, sobre progressão de cargas, sobre escolhas dos exercícios, divisão de treino, basicamente todas as principais questões que envolvem o mundo da hipertrofia. É basicamente uma masterclass aí que eu poderia cobrar algumas centenas de reais e tá de graça aí para vocês. O link está na descrição. Mas voltando, caso vocês façam todos, ou pelo menos a maioria dos exercícios que eu falei aqui no vídeo, vocês vão ter 5 ou 7 variações no total. Então, o levantamento terra eu geralmente jogo para o treino de posterior de coxa e glúteo, ou para basicamente algum treino de perna na semana. O posterior de ombro, a gente pode jogar tanto para o dia de ombros, ou sei lá, ombro e braço, alguma coisa do tipo, quanto deixar nos dias que envolvem o treino de costas em si. Vai de vocês. E daí, com todos esses exercícios que sobrarem, eu recomendo fortemente que vocês dividam em no mínimo 2 treinos por semana. Pode ser 2, pode ser 3, daí vai depender da divisão de treinos que vocês estão usando, mas eu recomendo que vocês não coloquem todos no mesmo dia, principalmente porque o rendimento de vocês nos primeiros exercícios do treino vai ser muito bom, mas à medida que o treino vai passando e vai chegando no quarto, quinto exercício, o rendimento vai cair muito. O que não vai acontecer com tanta força caso vocês dividam esse volume em no mínimo 2 sessões. Em relação ao número de séries, escolham algo que vai entre 10 e 16, mais ou menos, sem contar o posterior de deltoide e o levantamento terra aqui, só para os exercícios de costas. Distribuam essas séries aí ao longo da semana e vejam se vocês conseguem manter a progressão de cargas. Se vocês estão progredindo, vocês podem manter esse volume ou buscar aumentar um pouquinho, tipo uma série por semana. Se vocês estiverem estagnados, vocês podem diminuir um pouquinho esse volume, uns 10%, 15% de volume, mais ou menos algo assim. E aí na tela eu vou estar deixando 2 possíveis divisões que vocês podem fazer com esses 6 exercícios, mais uma recomendação de faixas de repetições e número de séries, mas que fique bem claro que a questão do treinamento é totalmente individual, tanto para a escolha dos exercícios, quanto para a questão da faixa de repetições, do número de séries, etc. Caso vocês queiram um negócio muito mais individualizado, tanto para o planejamento de treino, quanto para o planejamento da dieta, da alimentação e da higiene do sono, eu tenho consultoria, o link está aí na descrição, junto com o link do guia que eu comentei anteriormente, das minhas redes sociais e de infoprodutos, materiais gratuitos, etc. Então deem uma conferida aí, se inscrevam no canal, deixem o like e é isso, tamo junto e bons treinos.